Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o movimento fauvismo que ocorreu no começo do século passado, no ano de 1905. Fauvismo significa feras, e teve esse nome logo depois da primeira exposição de obras do movimento, que para Louis Pasquier, os artistas eram considerados feras. O movimento teve início em Paris e apresentava a exaltação das cores puras e quentes, opondo-se a seguir as regras da estética impressionista. Esse movimento inspirou-se principalmente em Vicente Van Gogh. Além disso, as cores não tinham relações diretas com a realidade, ou seja, não correspondiam à cor real do objeto representado. Um dos pioneiros do movimento foi Henri Matisse. Para os artistas fauvistas, as criações artísticas não possuíam relações com o sentimento e intelecto, ou seja, ela deve ser livre e espontânea. O movimento foi o primeiro a romper totalmente com a arte renascentista e também modificou a ideia de utilizações das cores nas artes plásticas. Na obra a seguir, podemos ver como eram utilizadas técnicas naquela época. A arte se chama Mulher com um Chapéu, de Henri Matisse. Trata-se de um retrato burguês com trajes excessivos e um chapéu enorme e imponente. Porém, o que estava acontecendo no mundo em 1905? A Revolução Russa de 1905 foi o marco principal para a Revolução Russa de 1917. A primeira parte da teoria da relatividade, Einstein publicou em 1905. Noruega tornou-se independente da Suécia no mesmo ano. O período fauvista foi relativamente curto, entre 1905 e 1907, lá na França, em Paris. Como então ele poderia ocorrer aqui no Brasil? Primeiro, nós precisamos entender o que é o período e o que é o estilo. O período da arte é um intervalo de tempo em que o estilo evolui e predomina. Já o estilo são as características do período e não tem um tempo determinado. Se algum pintor seguir as características, já está pintando no estilo e não importa se esteja dentro do período ou não. No Brasil, nunca houve nenhum pintor que pintasse declaradamente no estilo fauvista, mas nós vemos essas características nítidas nas obras do Arthur Timóteo da Costa, do Mário Navarro da Costa e ainda mais nas obras do Inimar de Paula, que foi chamado inclusive como Fauvo brasileiro. Arthur Timóteo da Costa foi pintor e também foi decorador. Nascido no Rio de Janeiro em 1882, ele teve uma infância humilde. Com 12 anos, ele começou a trabalhar na Casa da Moeda e teve contato com o processo de gravação de moeda. Incentivado pelo seu diretor, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1905, ele faz a primeira estreia na escola mostrando duas pinturas, Diante do Modelo e Repreensão, mas não obtém muito êxito. É mais bem sucedido em 1907, quando ganhou o prêmio de viagem à Europa na Exposição Geral de Belas Artes. E foi a Paris. O início do artista no movimento fauvista aconteceu logo após essa viagem. Ele voltou ao Brasil influenciado pela corrente e começou a produzir peças repletas de cores intensas. O Arthur foi convidado em 1911 para decorar o pavilhão brasileiro na Exposição Internacional de Turim, na Itália. Ele fez outro trabalho também aqui no Brasil em 1920, na sede do Fluminense Futebol Clube. O nosso segundo artista se chama Mário Navarro da Costa. Ele também nasceu no Rio de Janeiro, só que no ano de 1883. Ele teve aulas particulares com José Maria de Medeiros e Rodolfo Amoedo. Estreia como pintor em 1905, expondo no Salão Nacional de Belas Artes 3 telas que passam despercebidas da crítica, o que já não ocorreu no Salão de 1907, quando recebeu menção honrosa. Aos 27 anos, realiza sua primeira exposição individual na Galeria de Arte da Associação dos Empregados do Comércio do Rio. E depois, em 1914, apresenta sua segunda individual, no Teatro João Caetano. Nesse mesmo ano, ingressou na sua carreira diplomática, mudou-se para a Itália, em Nápoles. Com o início da Primeira Guerra Mundial, é transferido para o Consulado Brasileiro em Lisboa e integra-se à vida artística e cultural da cidade. Considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de marinhas, Navarro da Costa trabalha em toda a sua carreira com esse tipo de pintura em diferentes estilos, desde as mais veristas, quando ele explora em detalhes todo o aspecto das atividades portuárias, e até as
feita sob a influência do impressionismo ou do fauvismo, em que lida com a atmosfera e as cores da paisagem marítima. E o nosso último artista é o Elimar de Paula. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1918. Ele foi pintor, desenhista e professor brasileiro. Ele ficou conhecido como um fauno brasileiro por conta das cores fortes e vibrantes, e o tema mais presente em suas obras foi a paisagem urbana. O jeito que ele construía as pinturas e seus quadros ocupavam quase toda a totalidade da tela, deixando pouco espaço para o céu. Ele também pintou retratos, naturezas mortas e composições abstratas. Ele iniciou seus estudos em 1937, em Juiz de Fora, no núcleo Antônio Parreiras. Mudou-se para o Rio de Janeiro para mais estudos e experiências. Em 1944, estabeleceu-se em Fortaleza, sendo um dos fundadores da Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Voltou para o Rio de Janeiro em 1945, expôs com Aldemir Martim, Antônio Bandeira e Jean-Pierre Charbot. Sua primeira individual foi em 1948, no Instituto dos Arquitetos do Brasil. Na década de 50, ele ganhou prêmios no Salão de Belas Artes e no Salão Nacional de Arte Moderna, seguindo com seus estudos em Paris, e na década de 60 voltou a Belo Horizonte. Antes de morrer, estabeleceu a Fundação Elimar de Paula para cuidar da sua obra. A fundação, em parceria com o governo de Minas Gerais, inaugurou em abril de 2018 o Museu Elimar de Paula. E como foi a influência do fauvismo na literatura brasileira? Separamos alguns pontos do poema Poética, de Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Já de início, a gente percebe que quase não tem vírgula no poema. É bem violento, ele é agressivo no que está falando. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Ele demonstra que já está cansado desse sentimento cheio de regras, quando na verdade o que ele quer é sentimento mais primitivo, que seja de verdade e que seja inocente como uma criança. Então aqui no final ele vai dizer o seguinte: quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Um dos princípios desse movimento de vanguarda era o de criar a arte seguindo seus impulsos e instintos. Esse tipo de pintura ele foi caracterizado por um colorido violento, com pinceladas grossas e manchas largas, formando grandes planos. Os desenhos com contornos definidos e uma única cor em cada objeto, o qual ele era apresentado por formas simplificadas. E esse estilo ele teve influência por Van Gogh e Gauguin e deixou uma forte marca na arte moderna e contemporânea. Os dois princípios que regem esse movimento artístico é a simplificação das formas das figuras e o emprego das cores puras. Por isso, as figuras fauvistas são apenas uma sugestão e não uma representação da realidade. Sendo assim, é também considerado o precursor do abstracionismo. Portanto, as cores não são da realidade e o objetivo era justamente este, a libertar as cores das regras tradicionais da pintura, marcadas pelo intelectualismo e o condicionamento imposto pela cor natural dos objetos. A cor ela passou a ser usada em manchas planas e extensas. As sombras com tons fortes e contrastadas sob o efeito da justaposição. As pinceladas quase sempre são separadas. Eram escolhidas pelos artistas, eram usadas puras, sem gradação de tons. O que importa é expressar a sensação do artista, mostrando seu instinto sem se preocupar com o estilo. Como características gerais dessa corrente artística, eram apresentadas pinceladas separadas, a diminuição da sensação de profundidade, o fim da perspectiva linear e a interpretação arbitrária dos meios planos de luz e sombra, e a recusa de empregar elementos intelectuais às pinturas. Por isso, as figuras fauvistas são apenas sugeridas e não representadas realisticamente pelo pintor, da mesma forma que as cores não são as da realidade. Elas resultam de uma forma arbitrária do artista e são usadas puras, tal como estão no tubo de tinta. Um pintor não torna mais suaves e nem criam a gradação de tons.
Eu separei para vocês os principais artistas e obras desse movimento de vanguarda. Vou começar a falar um pouquinho sobre Henri Matisse. Ele foi reconhecido por o uso da cor e sua arte de desenhar, fluida e original. Foi um desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente conhecido como pintor. Matisse é considerado juntamente a Picasso e Marcel Duchamp como um dos 3 artistas seminais do século XX. Ele foi responsável por uma evolução significativa na pintura e na escultura. André Derain foi um pintor totalmente autodidata que começou a pintar aos 15 anos de idade. Se encontrou com Matisse e depois com Vlaminck em 1900. Pintaram juntos e desenvolveram suas ideias com cor em suas obras de arte. Maurice Vlaminck nasceu em Paris, em uma família de músicos. Foi um mais autêntico fauvista que ele dizia: "Quero incendiar a escola de belas artes com os meus vermelhos e azuis." Ele trabalhou com André Derain em um estúdio que mantinham juntos. Raoul Duff foi um pintor desenhista, gravador, ceramista, ilustrador de tecidos, de tapeçaria, de móveis, decorador de interiores, espaços públicos e teatros franceses. Impressionista a princípio, ele evoluiu gradativamente para o fauvismo depois de travar contrato com Henri Matisse. Jean Puy foi um pintor fauvista conhecido como um dos principais intervenientes desse movimento artístico, que surgiu em 1905. Puy é igualmente lembrado como sendo um dos primeiros fauvistas, já que participou da escandalosa exposição do Salon d'Automé, junto com Henri Matisse, Henri Maguin, George Holt e Derain. Albert Marquet realizou diversas exposições no Salon des Indépendants, não tendo vendido quaisquer obras. Todavia, ele consolidou a sua carreira artística e ganhou reconhecimento entre os aristocratas parisienses. A maioria das suas obras, datadas nesse período, seguiam uma linha impressionista, na qual provou o seu controle do desenho e testou a distribuição da luz pela tela. Embora sendo fauvista, Marquet não utilizava cores tão violentas ou brilhantes, usando e abusando dos cinzentos e do branco. George Holt era um artista francês cujo trabalho unia o fauvismo e o expressionismo. Ele foi influenciado por Henri Matisse e André Derain. Holt extraiu seu fervor espiritual e conhecimento de vitrais medievais e a capacidade para produzir retratos ressonantes, paisagens, cenas religiosas e as naturezas mortais. Henri Matisse foi um dos artistas que continuou com as técnicas fauvistas em suas obras, mesmo depois do fim do movimento. A Luna Thiele escolheu uma obra publicada em 1914 por Matisse, que é chamada O Gato com Peixes Vermelhos. Já a Luna Camille escolheu a obra de Alejandro Conde Lopes, que se chama Árvores com Expressão. Eu, Júlia, escolhi a obra Alegria de Viver, de Henri Matisse, para minha releitura. A Isabelle escolheu a obra Menina Dormindo, de Sônia Delaunay, que possui influências expressionistas, além das técnicas fauvistas. A Isabela também escolheu uma obra de Matisse, que se chama Natureza Morta com Magnólia. A aluna Thaisa escolheu a obra Vista de Ouro Preto, do artista brasileiro Inimar de Paula, e além de fazer uma releitura, ela gravou o processo de sua obra para nós. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre o fauvismo. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da nossa apresentação. Até a próxima. Tchau, tchau.